Bem-vindos a esta Masterclass. Certo, vamos mergulhar direto nisso. Hoje, o nosso estudo vai dissecar um dos pilares mais complexos do direito público. O foco da nossa análise é entender exatamente como as garantias constitucionais de propriedade e de liberdade batem de frente com a soberania fiscal do Estado. E olha, para quem estuda o direito tributário, compreender aquelas fronteiras super nebulosas entre o que é lícito e o que é crime não é só um detalhezinho acadêmico, não. É literalmente a essência da prática jurídica moderna. Dando uma olhada nesta citação, ela captura bem o núcleo filosófico da nossa discussão. Existe uma tensão dialética constante aqui. Pensem bem, de um lado temos o Estado, que precisa desesperadamente arrecadar para financiar o bem comum. Do outro lado, o indivíduo exercendo o seu direito sagrado de preservar o próprio patrimônio. É exatamente por causa dessa corda bamba, dessa tensão constante, que entender os limites entre um planejamento perfeitamente lícito e uma fraude se torna absolutamente crucial para qualquer operador do direito. Aqui está a nossa agenda de hoje. Vamos cobrir a tensão dialética tributária, depois a elisão, que é o planejamento lícito, a evasão, que é a fraude ilícita, e a elusão, o famoso abuso lícito. Em seguida, veremos o impacto do BEPS e fecharemos com a nova fiscalização digital. Vamos lá? Seção 1. A tensão dialética tributária. Nosso subtítulo aqui é Economia, Política e Arrecadação. Bom, é fundamental a gente entender que a tributação não é uma coisa estática. Ela evolui lado a lado com a sociedade e, claro, com a tecnologia. Isso faz com que as fronteiras do planejamento tributário sejam, na verdade, um campo de batalha constante entre o fisco e os agentes econômicos. A fórmula que vemos na tela é a da famosa curva de Laffer. E o que a economia política nos ensina com isso? Basicamente que a arrecadação é uma função da alíquota multiplicada pela base tributária. Então, quando a carga tributária sobe de forma excessiva, a base diminui. E por que isso acontece? Porque tanto matemática quanto economicamente, um peso fiscal extremo cria um incentivo gigantesco para que os contribuintes busquem rotas de fuga estruturais. É a natureza do jogo. Seção 2. Elisão, o planejamento lícito. Ou, em outras palavras, o exercício da autonomia da vontade. Isso nos leva à nossa primeira grande categoria, o primeiro E da tributação, a elisão. O planejamento que está profundamente enraizado no direito constitucional à autoeconomia privada. Então, o ponto crucial aqui é o aspecto temporal e, claro, a legalidade. A elisão fiscal é eminentemente preventiva, pessoal. A ação acontece estritamente antes da ocorrência do fato gerador. Pense da seguinte forma: se a legislação oferece vários caminhos diferentes para alcançar o mesmo resultado financeiro, não existe absolutamente nenhuma obrigação jurídica de escolher a via que resulta no pagamento de mais impostos. É o pleno direito à economia lícita. E como isso funciona no mundo real? Vamos ver dois exemplos clássicos e bem práticos do nosso ordenamento. Primeiro, a escolha do regime tributário corporativo. Uma empresa pode muito bem optar pelo lucro presumido, onde a margem é fixada em lei, mesmo sabendo perfeitamente que a sua margem de lucro real é bem superior. Essa escolha gera uma economia enorme para a caixa da empresa e é 100% lícita. Um segundo exemplo seria uma pessoa física que decide investir em um plano de previdência PGBR só para deduzir até 12% da renda bruta. Nos dois cenários, o que temos é simplesmente o exercício de uma opção estatutária de forma totalmente legítima e o mais importante, antes da apuração definitiva do imposto. Entrando agora na seção 3, evasão à fraude ilícita. Essa é a patologia do sistema tributário. Mudando drasticamente o tom da legalidade para a fraude, nós caímos na evasão. Essa sim é a verdadeira patologia do nosso sistema. Ao contrário daquela economia ilícita que acabamos de ver, a evasão carrega dolo, engano e muita má-fé. Ela acontece durante ou depois do fato gerador, ou seja, o imposto já é devido ao Estado, mas o agente resolve usar meios fraudulentos para esconder isso. É o tipo de conduta que corrói a integridade do mercado e, no fim das contas, a justiça social. E as consequências não são brincadeira, viu? O ordenamento jurídico prevê multas pesadíssimas, que podem bater na casa dos 150% do valor devido, sem falar nas sanções penais gravíssimas, que vão de 2 a 5 anos de prisão. Isso ilustra brilhantemente a materialidade do crime com dois exemplos super práticos do nosso dia a dia. Na simulação absoluta, o que acontece é a criação de uma ficção completa. É o caso clássico da emissão de uma nota fiscal sem que a mercadoria sequer exista na vida real, a famosíssima nota fria. Já na simulação relativa, a ideia é esconder a verdadeira natureza do negócio jurídico. Por exemplo, registrar uma doação como se fosse uma compra e venda, puramente para fugir daquelas alíquotas indigestas do imposto sobre doações.
Ambos são atos criminosos na essência que distorcem totalmente a concorrência legal do mercado. Mas aí fica uma reflexão bem socrática, daquelas que atormentam os tribunais e os conselhos fiscais todos os dias. Se a fraude direta é um crime escancarado e o planejamento preventivo é um direito super garantido, como é que a gente deve classificar aquelas situações onde todos os papéis estão perfeitamente corretos, a forma é impecável e totalmente lícita, mas a substância econômica real é, no fundo, completamente oca? O que nos leva à seção 4, elusão, o abuso lícito. É a famosa zona cinzenta do propósito negocial. É aqui que pisamos na zona cinzenta mais controversa do direito tributário moderno, a elusão. Ela acontece quando existe uma verdadeira manipulação de formas jurídicas que, no papel, são lícitas, mas são usadas especificamente para contornar normas tributárias. Notem que não tem uma mentira factual rolando, como acontece na evasão, mas a estrutura criada é super artificial. Pensem em 2 exemplos reais e bem clássicos que batem ponto no CARF. Primeiro, a chamada incorporação às avessas. É quando uma empresa deficitária incorpora uma empresa lucrativa puramente para aproveitar prejuízos fiscais, sem existir sequer um pingo de sinergia operacional entre elas. O segundo exemplo é a pejotização abusiva, onde um vínculo de emprego super claro é simplesmente mascarado por um contrato de prestação de serviços. E por quê? Sem nenhum propósito negocial autêntico além de fugir da carga previdenciária. O grande debate no Brasil fica bem dividido hoje. Tem a turma que exige segurança jurídica estrita focada na forma e a turma que defende com unhas e dentes, baseado no artigo 116 do Código Tributário Nacional, que a substância econômica real é o que deve prevalecer sempre. Agora, o que é realmente interessante nesta matriz comparativa é a forma como ela consolida absolutamente tudo que nós discutimos até aqui. Sério, isso é essencial para memorizar na nossa área. Vejam só a progressão da coisa. Na elisão, a legalidade e a transparência são totais e o propósito negocial existe de verdade. Passando para a elusão, a forma até parece lícita, mas é abusiva, o propósito é totalmente artificial e isso acaba resultando na glosa do imposto. Já na evasão, aí o cenário é extremo. Temos a ilicitude clara, uma falta completa de transparência e aquele risco terrível e imediato de prisão penal. Dominar as fronteiras desses 3 critérios é, sem dúvida, a base para operar na área. Vamos para a seção 5, o impacto do BEPS. A cooperação global contra o planejamento agressivo. Expandindo um pouco a nossa lente agora para o cenário internacional, é vital a gente notar que a globalização forçou as autoridades do mundo todo a repensarem as suas velhas fronteiras. Esse número 15 que vemos aí representa os planos de ação do projeto BEPS da OCDE. BEPS, para quem não lembra, significa erosão da base e transferência de lucros. E o objetivo central de todas essas 15 ações é extremamente pragmático. Eles querem garantir que os lucros corporativos sejam tributados exatamente nas jurisdições onde as atividades econômicas de reais estão acontecendo, e não em jurisdições vazias. E não se enganem, esse movimento global todo influencia a fiscalização aqui no Brasil de um jeito muito forte e direto. Nós tivemos, por exemplo, a recente introdução das novas regras de preços de transferência pela Lei 14.596 de 2023, que colocou o Brasil na mesma linha dos rígidos padrões da OCDE. E vai muito além disso. Iniciativas de peso, como o CRS, que é o padrão comum de troca automática de informações, praticamente decretaram o fim definitivo do sigilo bancário internacional. Aquelas estruturas clássicas em paraísos fiscais, que antigamente operavam de forma totalmente indetectável, hoje representam um risco de conformidade fulminante para as empresas. E, finalmente, seção 6, a nova fiscalização digital, Big Data, inteligência artificial e o fim do anonimato fiscal. Trazendo toda essa revolução para o nosso dia a dia, a realidade é que as grandes auditorias fiscais já não são mais vencidas só lá nos tribunais discutindo tese. Elas são disputadas pesado no campo da tecnologia. Vamos avançar e ver como isso se constrói na prática lá dentro da Receita Federal. O primeiro passo da malha é a ingestão de um volume gigantesco, massivo mesmo, de Big Data por meio do SPED. Depois que isso entra no sistema, os modelos super avançados de inteligência artificial e de machine learning começam a escanear essas informações em busca de qualquer padrão de anomalia comportamental. O fisco literalmente cruza dados em milissegundos para sinalizar as discrepâncias societárias. Eles conseguem desmascarar redes inteiras de empresas de fachada ou de planejamentos artificiais antes mesmo que um auditor humano sequer pense em iniciar uma fiscalização presencial. É outro nível de jogo. E tem um outro fato tecnológico bem surpreendente que está mudando completamente as regras do jogo. A tecnologia blockchain. Pensem bem, se no começo o mundo cripto trazia um monte de preocupações por causa daquele pseudo-anonimato,
Hoje, a infraestrutura central dessa tecnologia se provou ser, ironicamente, a ferramenta definitiva para a transparência fiscal extrema. Como o blockchain oferece uma rastreabilidade imutável na cadeia de suprimentos, fraudes primárias que citamos lá atrás, tipo a emissão de notas fiscais frias de ICMS para simular operações, tornam-se funcionalmente impossíveis no sistema. É incrível como o que antes parecia ser o maior problema das autoridades acabou virando a principal ferramenta de solução. Chegando ao final de toda essa nossa análise imensa sobre limites legais, interpretações e malhas digitais de inteligência artificial, um consenso muito forte começa a aparecer. Criar um sistema tributário verdadeiramente simplificado, com o foco real em clareza, onde estar em conformidade seja, logicamente, a opção mais barata, racional e fácil para todo mundo, é uma estratégia imensamente mais eficaz. Funciona muito melhor e é muito mais sustentável do que ficar apenas investindo milhões em tecnologias punitivas cada vez mais agressivas. No fim das contas, a complexidade excessiva da lei é, e sempre será, a mãe de todos os litígios. E nós encerramos este nosso estudo com uma reflexão final bem provocativa. Diante desse fim iminente do anonimato fiscal, desse endurecimento pesado das normas antielusivas e, claro, do monitoramento contínuo por inteligência artificial, o papel do profissional do direito já começou a mudar drasticamente. Em vez de atuar como um mero caçador de brechas legislativas, o operador do direito hoje atua cada vez mais como um verdadeiro estrategista corporativo, lidando com governança e gestão de riscos e ESG. A conformidade já não é mais apenas uma questão de bater a contabilidade da empresa, é literalmente a base da própria sobrevivência corporativa dela. Fica então esse questionamento gigante na mesa para continuarmos aprofundando o debate nos nossos próximos encontros. Um grande abraço a todos que nos acompanharam, muito obrigado e até a próxima análise.